Hoje eu venho aqui fazer duras críticas ao Poder Judiciário. Senhores magistrados, serventia dos fóruns, não é nada pessoal contra nenhum de vocês e eu também quero dizer que eu tenho consciência absoluta das dificuldades que vocês enfrentam para conseguirem colocar os processos para andar. Mas, de qualquer forma, é preciso que alguém fale dos erros graves que estão sendo cometidos em sentenças, prejudicando vidas de forma dura, de forma incisiva e de forma irreversível. Bom, eu vou aqui começar a citar um exemplo de um amigo meu, colega, ele é engenheiro calculista, o melhor que eu já trabalhei na minha vida. Sabe o que foi que aconteceu com ele? Bom, o que aconteceu com ele foi o seguinte: ele fez lá o projeto dele de cálculo estrutural, um projeto absolutamente correto, como sempre, com a competência de sempre. Ele só faz projeto estrutural, ele não acompanha a obra e não existe legislação, prestem atenção, não existe legislação que obrigue ou o arquiteto ou o engenheiro a assinar responsabilidade técnica ou a executar a obra. Ele pode escolher, ele tem livre-arbítrio para escolher se ele vai executar, se ele vai se responsabilizar tecnicamente ou se ele só vai acompanhar ou se ele só vai fazer o projeto. E não sou eu que estou inventando isso não. Artigo 15 da lei número 12.378. É prerrogativa do arquiteto, e isso vale para o engenheiro também, de acompanhar a obra a fim de visualizar se o projeto está sendo executado corretamente e solucionar dúvidas quanto à interpretação do projeto, sem ter que, para isso, se responsabilizar pela sua execução. Isso vale para o engenheiro também. O que eu quero explicar aqui ao judiciário: tanto o arquiteto quanto o engenheiro, ele pode somente fazer um projeto e entregar. Se ele não for pago para acompanhar uma obra, se ele não está sendo, se ele não fez um acordo, se ele não fez um contrato com o cliente de acompanhamento ou de execução de obra, ele não tem obrigação de estar nessa obra. Senhores juízes, prestem atenção nisso que eu estou falando, por favor. Vou repetir: o arquiteto ou o engenheiro civil fazem o projeto de uma construção. Se o proprietário não fechar um contrato com eles de acompanhamento de obra ou de execução, nenhum dos dois profissionais tem obrigação de se responsabilizar tecnicamente por essa obra, nem muito menos de ir se deslocar até essa obra de graça. Perceberam isso? E o que aconteceu com o meu amigo, voltando à história do meu amigo engenheiro calculista? Ele fez lá o projeto dele de cálculo estrutural, ele não faz acompanhamento de obra e ele não executa a obra, ele só faz projeto estrutural. Acontece que o senhor queridíssimo pedreiro lá, que sempre as pessoas teimam em chamar sem colocar um profissional qualificado tecnicamente e legalmente para acompanhar o trabalho deste pedreiro, as pessoas têm mania de largar a obra na mão dos pedreiros. Este senhor pedreiro digníssimo errou, não cumpriu o projeto do meu amigo engenheiro calculista. Resultado: a casa ficou com patologias seríssimas. Bom, aí o proprietário fez a propositura de um processo judicial contra quem? Lógico, ele não ia
processar o pedreiro? Primeiro que ele sabe que o pedreiro não tem dinheiro para nada. E segundo que ele sabe que o pedreiro não responde coisa nenhuma, porque o pedreiro não está atrelado a órgão, não está atrelado a conselho, não está atrelado a coisa nenhuma. Ele simplesmente é uma pessoa liberada de tudo. O proprietário entrou com a propositura de um processo judicial contra o meu amigo engenheiro calculista. O proprietário ganhou. Meu amigo engenheiro calculista teve que pegar todas as suas economias de uma vida inteira para pagar o proprietário dessa casa. Bom, o juiz não conseguiu ter o entendimento de que o erro foi cometido pelo proprietário, que largou a obra na mão de uma pessoa desqualificada que não tem atribuição legal. Veja bem, ele não tem atribuição legal, muito menos técnica, para executar uma obra sozinha, que é o pedreiro. Se o proprietário fez isso, é porque ele é um irresponsável e um alienado. Então, a culpa foi do proprietário, muito mais até do que do pedreiro, que é uma pessoa com conhecimento limitado. Então, o juiz não tem a capacidade de interpretar esse tipo de coisa, condena um profissional com uma idoneidade absolutamente ilibada, que foi o caso do meu amigo aí, do engenheiro calculista, e condena ele a pagar um valor absurdo, fazendo com que ele agora esteja em depressão, na cama, sem trabalhar, porque não quer mais fazer coisa nenhuma, visto que foi vítima de uma injustiça tamanho gigante. Bom, isso é só o caso do meu amigo. Isso vem acontecendo direto. Obras que colapsam e arquitetos e engenheiros são condenados de forma injusta. Muitas vezes fizeram só o projeto, não foram contratados para acompanhar a obra e são lá depois culpados, condenados a pagar indenizações. Então, isso está acontecendo direto na construção civil. Eu estou falando de erros de processos somente na construção civil. Não estou falando dos erros dos processos em outras áreas, por exemplo, como em áreas de acidentes de trabalho, que também acontece problema o tempo todo. Vou citar outro exemplo aqui que eu já citei num outro vídeo aqui, onde uma pessoa, um funcionário, veio a óbito dentro de uma fábrica porque foi ferido mortalmente por uma máquina. O juiz, sem entendimento novamente desse tipo de processo, ele não tem culpa, vou deixar bem claro que o juiz não tem obrigação de saber tudo, mas ele pelo menos tem a obrigação de correr atrás para se informar das coisas. Ele simplesmente chamou lá um engenheiro mecânico para ser o perito nessa ação. Muito bem, ele não errou totalmente. O engenheiro mecânico tem qualificação para ser o perito nesse tipo de situação. Só que o engenheiro mecânico ele é limitado. Ele só vai ver se a máquina funciona ou se a máquina não estava funcionando. E aí, se a máquina estava funcionando e estava funcionando bem, não estava com defeito, o juiz chegou então à conclusão de que o problema, o erro, foi da pessoa lá, do funcionário, que infelizmente perdeu a vida, que fez alguma coisa errada e por isso aconteceu, porque problema com a máquina não era. Só que não é tão simples assim. Não é só avaliar a máquina. Dentro de uma indústria existe um processo de gerenciamento, um processo onde existe toda uma logística de funcionamento que não se restringe a uma máquina funcionar ou não. Tem lá todo um processo onde alguém hierarquicamente superior a esse funcionário pode ter mandado essa pessoa nesta máquina numa hora que não era para ele ter ido para lá. Nessa linha de produção pode ter havido algum erro que não era, mais uma vez, para esse funcionário estar ali naquele momento. Então a questão não é só mecânica da máquina, a questão é muito além. Então esse juiz tinha que ter nomeado um perito, engenheiro mecânico, sim, para ver se a máquina estava com defeito.
ou não, mas tinha também que ter contratado um engenheiro de produção para avaliar essa linha de produção, para avaliar essa hierarquia, para avaliar as pessoas que trabalhavam neste processo que era ligado a essa máquina X, para saber se não foi alguém que mandou este funcionário que perdeu a vida estar lá no momento que não era para ele estar. Então, eu já estou cansada, eu já estou realmente começando a ficar cansada de ver problemas envolvendo construção civil, principalmente, que é a minha área, e vendo outros tipos de problema em outras áreas. Então, não tem como, tudo bem, a gente justifica, a gente sabe, eu comecei o vídeo já dizendo que eu entendo as dificuldades que tanto magistrados quanto serventia passam, porque são limitações e mais limitações dentro da administração pública no geral, recursos, enfim, tem um monte de problemas limitantes que atrapalham o trabalho tanto do juiz quanto da serventia. Mas isso tem que ser resolvido de alguma forma. Senão, nós vamos ficar com um poder judiciário que não adianta para nada. Para que serve ter um poder judiciário que não adianta para nada? Que acaba no final dando sentenças que, ao invés de serem justas, que o poder judiciário, pelo que eu entendo, ele é responsável pelo quê? Pela justiça. Se nós temos um poder judiciário que não tem justiça, alguma coisa aí tá errada, não? Pois é. Então aqui eu quero, além de avisar aos nossos queridos magistrados, eu quero também avisar os nossos queridos arquitetos e engenheiros. Tomem muito cuidado com as obras que vocês pegarem, tanto para executar quanto para acompanhar. Cuidado com responsabilidade técnica que vocês assinam. Muito cuidado com os projetos que vocês fazem, porque as pessoas hoje em dia estão com péssima índole. Elas querem te prejudicar e não vão pensar duas vezes em fazer isso para ainda se locupletar e ganhar dinheiro em cima de você, que muitas vezes aí está trabalhando com dificuldade, porque geralmente todos nós, arquitetos e engenheiros, somos autônomos, não temos renda fixa e muitas vezes temos que pagar indenização para uma pessoa de idoneidade duvidosa, que tem lá um ótimo salário, que tem dinheiro para fazer uma casa e no final ele ainda ganha dinheiro às suas custas por causa de um poder judiciário inoperante. Então, vamos lá. Então, outra coisa que precisa ficar claro é isso aqui que eu acabei de ler da lei. Vocês, juízes, têm que ter o entendimento de que o arquiteto engenheiro, ele não é obrigado a assinar responsabilidade técnica, principalmente se ele ver que está acontecendo alguma coisa errada lá dentro. Eu já cansei de dar baixa em RRT minha lá no site do CAL, porque o proprietário começou entrando na obra. Depois da estrutura toda pronta, ele entrava lá com a queridíssima esposa e começavam a mudar parede de lugar. E eu avisava, vocês não podem mudar esta parede daí, não podem tirar ela daqui e passar ela para outro lugar, porque o calculista, ele projetou um cintamento para a parede estar aqui. Não tem este cintamento ali para onde você está transferindo a parede. Portanto, você está colocando a sua casa em risco, a sua família em risco. Mas adianta você falar? Não adianta falar. Não adianta falar porque as pessoas só querem ouvir aquilo que interessa a elas ouvir. Então, o que acontece? Depois, se a obra vier a colapsar, ele mesmo, que foi o culpado, o proprietário lá que entrou com a mulherzinha dele lá e mudou a parede de lugar, ele vai lá e vai entrar na justiça contra mim, dizendo que eu errei. E é por isso que eu vou lá e dou baixa na minha RRT. Mas mesmo assim, é capaz dele ainda entrar contra mim na justiça e ganhar, porque o juiz, mesmo vendo lá que eu dei baixa na RRT, é capaz do juiz não ser capaz de entender que quem fez besteira foi o proprietário. Sabe por que isso tudo acontece, pessoal? Vamos combinar. Todo funcionário público trabalha dentro de uma caixinha pequenininha. Quando a coisa sai um pouquinho dessa caixinha,
Ninguém mais sabe raciocinar. Nós que somos empreendedores, que temos o nosso próprio negócio, que temos que realmente ter criatividade, ter raciocínio, ter inteligência, ter capacidade de driblar problemas, de criar coisas, de projetar casas, prédios, pontes, viadutos, estradas. Nós, arquitetos e engenheiros, que temos que ter, assim, uma habilidade incrível, não só em uma área, mas como em várias dentro da nossa profissão, nós conseguimos ver em um ângulo de 360 graus. Mas quem é funcionário público e está lá com seu salário certinho todo final do mês, não consegue entender que ele precisa estar sempre estudando, evoluindo, analisando, pedindo ajuda, quem sabe, não conseguem perceber isso. E simplesmente é muito fácil para eles, o dinheiro entra todo mês certinho na conta deles, o problema não é deles, não são eles que vão pagar a indenização a um meliante lá que está se locupletando em cima do arquiteto e do engenheiro. Então, é muito fácil ele chegar lá com a canetinha Mont Blanc dele, condenar um arquiteto e um engenheiro a pagar uma indenização, como foi o caso do meu amigo, a engenheiro calculista, que está até hoje em depressão e não trabalha mais, nem quer mais pegar projeto estrutural nenhum, o que é uma grande perda para a sociedade, porque perdeu um excelente profissional. Pois é, e é isso. Realmente não dá para a gente ficar fingindo que não está acontecendo nada. Então, que as coisas fiquem bem claras e se saiba de uma vez por todas de onde estão saindo os erros. Os magistrados estão mal formados, mal informados. Eles estão sem estrutura para trabalhar e estão sem condições de chegar às conclusões corretas. Muitas vezes por culpa do próprio sistema aí que não funciona dentro do Poder Judiciário. A serventia, da mesma forma, está sem condições de ajudar o magistrado. E os erros e as sentenças erradas estão acontecendo uma atrás da outra, a ponto de os advogados, e eu tenho muitos amigos advogados, que estão largando a profissão de direito, porque não aguentam mais ficar vendo esse tipo de situação acontecendo o tempo todo. Então, vejam bem, olha só o efeito em cadeia que isso aí está provocando. Engenheiros e arquitetos prejudicados, pessoas que entram no Poder Judiciário com propositura de processos para serem indenizados, para que se haja justiça e não conseguem, e advogados que estão desistindo de ser advogados porque não conseguem trabalhar, porque vão lá, fazem a petição, comprovam, fundamentam toda uma tese, todo um processo com iniciais, com mais uma dezena lá de petições, dependendo do tamanho do processo, e não adianta de nada, chega no final, sai uma sentença completamente estapafúrdia, que ninguém sabe nem de onde veio, nem de onde saiu. Pois é. Então, pessoal, tá feia a coisa, tá muito feia a coisa. Desse jeito, eu não sei onde nós vamos parar. Então, é melhor que as pessoas comecem a colocar a mão na consciência, porque os profissionais do Poder Judiciário estão mal preparados. Os peritos, que são auxiliares da justiça, também estão indo para auxiliar o juiz também despreparados e acabam passando laudos também totalmente errados ao juiz, que levam o juiz a uma sentença errada. Provavelmente isso aconteceu aí no caso do meu amigo engenheiro calculista, que com certeza o juiz nomeou um perito que também é colega, também é um engenheiro ou é um arquiteto, e foi lá e não foi capaz de perceber que o seu colega não tinha culpa na situação.
A gente, olha, eu vou contar um negócio pra vocês. Tem hora que dá vontade da gente sumir, tá? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Bye, bye.